Olá, meus queridos, nós vamos hoje estar estudando a respeito da eternidade de Deus, aquilo que nós vemos na Bíblia, o plano da salvação, como esse plano foi desenhado antes da criação do mundo, antes da criação do universo. Então, falamos aqui o Trino Deus na eternidade. Deus, como Trino Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam presentes ali na eternidade, só que eles não tinham esse nome de Pai, Filho e Espírito Santo. O nome deles, eu não sei como era o nome deles, a Bíblia não nos dá detalhes disso daí, mas eles tinham uma comunhão plena entre eles, uma comunhão que nunca houve controvérsia entre eles, nunca houve discordância entre eles. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é tão forte que os três se fundem em um só Deus, embora são três pessoas diferentes, com personalidades diferentes, mas no entanto a comunhão deles é tão plena que os três se formam um em relação à triunidade. Havia então uma comunhão que Jesus fala aqui em João capítulo 17, versículo 5. Ele faz na oração sacerdotal, Jesus fala assim: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Antes que o mundo existisse, antes que fosse feito o universo, essa palavra mundo não quer dizer o planeta Terra, quer dizer o universo. Antes que o universo existisse, ele fala que tinha uma glória com o Pai e que ele desejava voltar a ter essa glória novamente. Ele fala aqui, porque Jesus estava aqui na Terra, ele estava privado da comunhão plena com o Pai, embora espiritualmente ele tivesse essa comunhão plena, mas Jesus desejava voltar ao céu, realmente que é o lugar original dele. E ele, aí no caso, ele faz essa oração tão linda aqui. Nós vemos também aqui em 1 João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos ler todos. Diz assim no versículo 1: "No princípio era o Verbo." Então percebam aqui que em João capítulo 1 não está dizendo que no princípio ele era Jesus, mas está dizendo que ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Essa palavra princípio está se referindo lá a Gênesis 1, versículo 1, que esse é o nome do livro de Gênesis, no princípio. E ali trata a respeito da salvação, como todas as coisas começaram lá no início de todas as coisas. E lá no início, quando Deus foi criar todas as coisas, a Bíblia diz que Ele era o Verbo. Quem era o Verbo? Cristo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 3 diz: "Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez." Então Ele participou de toda a criação, estava ali em toda a criação. Versículo 4 diz: "Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens." Essa luz dos homens é tratado aqui, a vida, a existência humana, como sendo proveniente de Cristo. Nele estava a vida, e essa vida é a luz dos homens. Então, a partir de Cristo, os homens foram criados. Creio eu que eles foram criados à imagem e semelhança de Cristo. Talvez você me diga assim: "Mas não é a imagem e semelhança de Deus?" Sim, mas Cristo é Deus. Acontece que ali no livro de Hebreus capítulo 1, do versículo 3, está dizendo que Cristo é a expressa imagem do Pai Celestial. Então tudo aquilo que pode ser visto do Pai Celestial, conhecido do Pai Celestial, é expresso em Cristo. Ele é a expressão exata do ser do Pai Celestial. A Bíblia, quando diz que nunca ninguém viu Deus, está se tratando de Deus na sua intimidade, de Deus na sua forma mais espiritual.
Dessa forma, nunca ninguém viu Deus. Mas o Filho unigênito que estava no Pai, ele se manifestou para fazer conhecido a quem Deus é. E ele se manifestou, então, ele veio em carne para mostrar, para evidenciar. Olha o que está dizendo o texto aqui no versículo 10, João 1,10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, aqui está falando sobre a divindade de Cristo. Tá? Ele estava no mundo quando o mundo foi feito, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu porque quando ele veio visitar este mundo como homem, o mundo não o conheceu, não o identificou como sendo o Criador. É o que o texto está dizendo aqui. Jesus não criou o mundo sozinho, ele criou juntamente com o Pai e também com o Espírito Santo. Versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo que existia aqui na eternidade, quando eles decidem fazer o homem, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus fez então. Em 1 Pedro 1, versículo 19 e 20, está escrito assim: Mas, como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, ou seja, do universo ser criado, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós. Então o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo. Morto não exatamente historicamente falando, mas morto no plano, no projeto de Deus. O Cordeiro de Deus, que seria Cristo, ele se tornaria humano e ele morreria pelos pecados da humanidade, quando a humanidade nem existia ainda. Nem sequer existia. E é interessante que esse projeto, o projeto homem, foi feito, desenhado no céu, e Deus, quando desenha esse projeto, sabe que se ele dotasse o homem de inteligência e livre-arbítrio, obviamente, esse homem, quando fosse tentado, quando fosse provado, ele não resistiria e ele acabaria caindo. E Deus já sabia disso. Então, Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Houve um plano na eternidade, nós não sabemos exatamente os detalhes de como foram esses planos. Mas aqui, em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, principalmente os primeiros versículos aqui, nos dá uma pista muito preciosa. Fala assim, olha: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa palavra Cristo Jesus, a palavra Cristo quer dizer o Messias, ou ungido. Veja que Cristo está na frente. Por quê? Porque sentimento houve lá na eternidade. Esse sentimento não houve aqui na terra. Esse sentimento que houve em Cristo Jesus está falando da eternidade, quando foi tudo planejado. Foi antes desse momento aqui do Cordeiro que foi morto. Então, quando eles estavam planejando e perceberam que o homem poderia pecar, se distanciar de Deus, e ele precisaria de um Salvador, de um Remidor, então, lá nos planos de Deus, houve um sentimento em Cristo Jesus, que embora ele fosse Deus, ele sabia, olha o que diz o texto aqui, que sendo em forma de Deus, no formato de Deus, ou sendo Deus, uma outra versão diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve o desejo de se apegar à sua divindade, à sua glória. Mas o que ele faz? Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, quando é que ele se esvazia de si mesmo? Ele se esvazia de si mesmo quando houve um sentimento de se esvaziar lá na eternidade.
ele sabendo que, embora ele fosse Deus, o projeto homem foi tão amado, foi tão desejado por Deus, que mesmo ainda não tendo sido criado, Cristo ali manifesta um desejo já de ser capaz de morrer pelos pecados da humanidade, porque Deus realmente queria ter esse projeto de qualquer jeito. Ele queria fazer realmente o projeto homem de todo jeito. Então, o Cordeiro já foi prefiguradamente, já foi ali morto nos planos desde a eternidade, e houve então um sentimento em Cristo ali na eternidade, no Verbo, vamos falar assim, houve um sentimento no Verbo de Deus, que era Cristo, que sendo em forma de Deus, ele não quis se apegar ao formato de Deus no quesito de vir salvar os nossos pecados, mas ele se esvazia de si mesmo, e então até que chega o momento de se tornar homem. E nesse plano de se tornar homem, então diz o texto aqui, achado na forma, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então essa palavra servo quer dizer escravo. Eu acho interessante que esse sentimento que houve em Cristo foi um sentimento de submissão, submissão ao Pai Celestial. Ele foi submisso ao Pai Celestial, e o Espírito Santo se submete a Cristo. Tudo isso na eternidade. Na eternidade, já no plano da salvação, eles já desenham esse projeto de que o Pai, nós não sabemos como que o Pai era chamado na eternidade, ele não era chamado de Pai, mas eu vou falar agora dessa forma para que vocês entendam. O Pai, então, na eternidade, ele ficaria sendo como o topo, aquele que vai liderar o projeto. Então, o Pai vai liderar todo o projeto da salvação. O Filho vem logo em seguida como sendo aquele que foi mandado, enviado a essa terra. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando diz o Deus, está se referindo ao Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa submissão que houve em Cristo lá na eternidade, de se submeter ao Pai, isso daqui foi tão forte nele que ele tinha nele que quando ele se tornasse homem, ele se esvaziaria de toda a sua glória. É por isso que quando você lê as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele não fica falando assim, eu sou Deus, me adorem. Ele não pede, por quê? Porque ele se esvaziou da sua glória. E quando ele se esvazia da sua glória, na realidade ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mas ele se esvazia ali dos principais atributos divinos, que é a onisciência. Onisciência é aquele que sabe de todas as coisas, tem todo o conhecimento. Então, Jesus, quando nasceu aqui na terra, quando Cristo tomou o formato de Jesus aqui na terra, quando ele nasceu aqui na terra, ele não era onisciente, ele não era onipresente e ele não era onipotente. Então, esses três principais atributos de Deus não estavam em Jesus. Por quê? Porque ele deixou lá no céu, ele se esvaziou desses principais atributos da sua glória. Agora, Jesus não deixou de ter autoridade e de ser Deus. Então, quando alguém se ajoelhava diante dele para o adorar, ele aceitava a adoração. Mas não é ele que ficava pedindo, reivindicando, exigindo dos homens a adoração. E ele era tão humilde, o sentimento que houve em Cristo lá no céu permaneceu nele aqui na terra. Porque quando Pedro disse, Jesus havia perguntado quem os homens pensavam que ele era, e Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo.
E Jesus fala então para ele: não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o Pai Celestial. E aí Jesus dá uma ordem para que eles não falassem para os outros que ele era o Cristo. Não falem para os outros que eu sou o Cristo. Por que ele faz isso? Exatamente por causa desse sentimento de humildade que havia nele, e ele não queria que os apóstolos começassem a dizer para os outros que ele era Deus, a fim de atrapalhar o plano da salvação, a fim de que não atrapalhasse, aliás, o plano da salvação. Vejamos o que a palavra do Senhor diz aqui então. Jesus, quando veio então e se tornou homem, vamos continuar o texto aqui de Filipenses 2, versículo 5 em diante, diz assim: e achado no formato de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Ou seja, além dele ser submisso aqui no céu, a ponto de no plano da salvação ele aceitar ser submetido ao Pai Celestial, ele quando se humilhou mais para se tornar, então lá no céu ele se tornou servo no plano celestial da salvação. E aí então aqui na terra, quando ele estava aqui na terra, a Bíblia diz que ele se humilha ainda mais, se tornando obediente totalmente ao Pai Celestial, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ao versículo 9 fala uma coisa linda, maravilhosa, e é uma chave para todo cristão. Por isso, por causa disso que Jesus fez, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, por causa da atitude de humilhação, Deus o exaltou, conforme a proporção daquilo que ele se esvaziou e daquilo que ele se submeteu, se humilhou, também na mesma proporção o Pai lhe deu um nome sobre todos os outros nomes. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vemos nesse texto aqui que então houve uma reversão. Esse Jesus que cada vez vai caindo, se humilhando e se colocando mais para baixo, agora foi colocado no topo de todos os outros nomes. Abaixo do Pai Celestial, ele tem um nome que é sobre todos os outros nomes, diante do qual todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Depois nós vemos aqui, 2 Timóteo 2, versículo 8, ele conquistou o direito ao trono de Davi, porque olha o que está, Davi, queridos, havia sido prometido para ele lá atrás, na época de Davi, que o Senhor deixaria um descendente de Davi sempre, nunca faltaria um descendente de Davi ao trono. Então, quando Jesus vem, ele é da linhagem de Davi, e ele morre pelos nossos pecados, depois ele ressuscita. Olha o que diz 2 Timóteo 2,8: lembra-te de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Ressuscitou dentre os mortos. Agora o que Paulo está dizendo aqui, que esse Jesus que é descendente de Davi ressuscitou dos mortos. Perceba o que ele está falando aqui, que Jesus, quando ressuscita dos mortos, ele leva para o céu a descendência de Davi. Ele leva o direito ao trono de Davi quando ele sobe ao céu. Então, um dia Jesus retornará à terra e, segundo a promessa, ele realmente liderará o mundo, não só Israel, mas o mundo, ali num período de 1000 anos, que a Bíblia fala a respeito desse período aí. Então Jesus, quando ressuscita e sobe ao céu, vejam o que acontece. Aqui diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeiro Cristo, o Messias, nele espiritualmente e também depois nele fisicamente Jesus. Jesus é o nome que ele recebe aqui na terra, o nome físico. Agora, aqui, quando
em 1 Timóteo 2, versículo 5, olha o que diz aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Olha que interessante. Jesus Cristo, homem. Então, quem hoje, nessa época que Paulo escreve para Timóteo, Jesus já havia ressuscitado. E Paulo diz agora que quem é o intermediador, quem é o mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Então, quem está sentado no trono, à destra do Pai Celestial, é Jesus Cristo, homem. Agora percebam que o nome Jesus agora vem na frente, não é Cristo Jesus como aqui em cima. Aqui agora é Jesus Cristo. Porque Jesus, humanamente falando, quando ele nasceu aqui, viveu, ele venceu a morte. E como homem, ele venceu o pecado. Como homem, ele tinha direito ao trono de Davi. Como homem, ele venceu a morte e ressuscitou e conquistou um nome que é sobre todos os outros nomes. Então, agora, quem está diante do trono é Jesus, o homem, Cristo, o Messias. Jesus Cristo. Então diz lá, eu vou ler de novo para que vocês percebam, porque há um só Deus, ou seja, Deus continua, o Pai continua sendo o líder do plano da salvação durante toda essa era da salvação, e um só mediador entre Deus e os homens. Então, havia sido já desenhado na eternidade que o Cordeiro que morreria pelos nossos pecados, ressuscitaria dentre os mortos, subiria ao céu novamente e seria o mediador entre Deus e os homens. Tudo isso na eternidade. E depois é o que acontece. Então hoje, quem nós temos diante do trono, Jesus não perdeu a sua humanidade. Quando ele ressuscita dos mortos, ele sobe ao céu, ele não deixa a sua humanidade. Ele sobe levando o nome de Jesus juntamente com ele. E o corpo de Jesus também, ressuscitado, só que glorificado, sobe ao céu também. Então nós temos um mediador hoje entre Deus e os homens, que é o homem que venceu a morte, que venceu o pecado e que venceu o mundo, Jesus Cristo. Que também quando dizemos Cristo, queremos dizer que ele tinha em si também a divindade, mas havia se esvaziado dela. Agora, Jesus Cristo nos representa diante do trono. Hoje nós temos um advogado, que nós já falamos a respeito disso, que se chama Paráclito. Chama-se não, na realidade é o mesmo que advogado, Paráclito. Quem que é o Paráclito? Aquele que está ao lado e fala e representa, encoraja a pessoa que ele está representando. Então, olha o que a palavra do Senhor diz em 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Perceba que o advogado é exatamente para a questão dos nossos pecados. Ele diz, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. E qual é o papel desse advogado? Irmãos, do Paráclito. O Paráclito, através do Espírito Santo, que ele é o Paráclito que ficou aqui na terra, ele se comunica com o Paráclito que está no céu, que é Jesus Cristo, o homem, mediador entre Deus e os homens, e então ele vai interceder. E também aqui tem um papel de sacerdote, que é muito visto no livro de Hebreus. Sacerdote levantado não segundo a ordem dos levitas, da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, tudo isso planejado pelo Pai Celestial.